Então vamos agora começar o capítulo do livro. Vocês dizem, nossa, já deu quase uma hora de vídeo aula aqui, ainda estamos antes do primeiro capítulo. Sim, felizmente, ainda tem mais aula para vocês assistirem. Vai um pouquinho tomara, mas vamos tentar. Então, primeiro, o conteúdo que vocês vão estudar é cinemático. O capítulo é esse, iniciação a cinemática escalar e movimento uniforme. Então, o que é cinemática escalar? Bom, a cinemática ela tem tanto a parte escalar como a parte vetorial. Não é nem que todo livro trabalha dessa forma, dividindo ela escalar e vetorial. A maioria trabalha tudo junto, meio que começa com a escalar e já junta a vetorial já em seguida. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que você vai trabalhar com a parte inicial, que é a velocidade, movimento uniforme, sem relacionar ainda com a direção e sentido. Ou seja, a parte vetorial ainda não vai entrar nesse momento. Vai entrar depois, mas não agora. Então, pronto, a parte básica é essa. E o que é a cinemática em si? A cinemática vem da palavra cinema, que vem do kinema, que significa movimento. É justamente a área que vai estudar a parte dos movimentos aqui, movimento, repouso e tal. E para isso existem alguns termos para você não se perder nas explicações de física. Por quê? Porque nas explicações de física muitas questões são perdidas por uma má interpretação. Ou você interpretou errado, ou viu um valor numérico e achou que era para calcular, sendo que aquele valor numérico não tinha nada com a questão, ou por um termo, um referencial, você perdeu a questão. Ou até mesmo a transformação de unidade de medida. Então você tem que ficar atento à questão em si. Muitos erros são perdidos de graça e cai muitas questões sobre isso em vestibulares, em Enem e tal. Mas vamos ver aqui o próximo ponto. Referencial. Referencial pode não parecer, mas é uma das coisas mais importantes aqui nessa parte introdutória. Porque o que é o referencial? Referencial aí define como um corpo ou um conjunto de corpos em relação ao qual são definidas as posições de outros corpos. Então o corpo aí, você não pensa que é o corpo, é a pessoa, não. O corpo aí se refere a qualquer tipo de material, até mesmo material observacional. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que dependendo do que você utiliza como referência, você pode ter um enunciado bem diferente da questão. Por exemplo, eu posso estar relacionando a velocidade de um carro em relação a outro carro. Então eu estou me referindo a outro carro, é um referencial. Mas eu posso estar relacionando a velocidade de um carro em relação à pista, ao movimento que ele fez. Então já é outro referencial. Posso estar relacionando o movimento de um carro a uma pessoa parada na pista, a um carro que está indo ao encontro, ou seja, vindo na mão contrária, ou indo do meu lado, ou indo na minha frente. Então posso ter vários referenciais numa questão só. Então esse é um referencial muito importante, preste atenção no referencial. Então muita atenção no referencial. Outros termos, instante e intervalo de tempo. Então, quando a gente fala instante na física, justamente como o nome já diz, ele se refere ao tempo exato de uma ocorrência de algo. Então, quando eu falo calcule o instante zero, calcule o tempo no instante zero. Isso quer dizer que é justamente naquele momento. Começou agora, zero. Iniciou, por mais que o exemplo não foi bom aí. E o intervalo de tempo ele já se refere a uma variação do tempo. Então, não é que nem no instante. Enquanto no instante eu falo o momento exato, por exemplo, eu quero saber a velocidade média que o carro passou em frente àquela placa, a placa que dizia 10 km, a placa que tinha uma informação. Então, o momento exato, o instante, é isso. Agora, o intervalo é tipo, eu quero saber a velocidade média daquele carro alcançou naquele percurso. Ou seja, desde a hora que ele saiu da casa dele ou para cá, então aí tem um intervalo de um tempo, passou-se um tempo, então eu quero saber a velocidade média nesse período. Então, a velocidade média geralmente se refere a intervalo de tempo. E quando a gente fala em instante, a gente não fala muito sobre velocidade média, por mais que eu utilize o termo aí. A gente fala mais sobre velocidade instantânea, que basicamente segue o mesmo percursozinho, as mesmas explanações, mas é a velocidade exata de um determinado ponto. Continuando, movimento e repouso. Então aí tem muito erro sobre movimento e repouso, justamente por causa do referencial. Movimento e repouso dizemos que algo está em movimento quando ele muda a posição com o passar do tempo. Caso contrário, ele está em repouso. Ou seja, se algo se move, está em movimento. Se não se move, está em repouso. Aí nossa, é fácil demais. Porém, dependendo do referencial, é muito fácil de errar essa questão. Por exemplo, se eu pego e digo, um carro se movimentando na pista, o carro em relação à pista está se movimentando ou não? Você diz, está isso correto. Mas se eu falar
E a pessoa dentro do carro está se movimentando em relação ao carro? Aí você pensa, não sei, agora complicou. Pois ela não está, porque ela está parada dentro do carro e o carro basicamente não se move para ela. Então, basicamente os dois estariam em repouso comparando um para o outro. Porém, uma outra observação. Uma pessoa está parada na beira da pista pedindo carona e você passa rápido dela. Você está em movimento em relação àquela pessoa? Sim, você está. E aí se eu faço a pergunta diferente. Se eu pego e pergunto, a pessoa está em movimento em relação a você, lembrando que ela está parada pedindo carona, só está lá com o dedinho levantado, o polegar levantado, pedindo carona. Ela está em movimento em relação a você? Aí você vai dizer, não está, mas ela está. E aí que a gente entra com essa parte bem aqui, ó, simétricos. Então, quando um corpo A está em movimento em relação a B, consequentemente o corpo B está em movimento em relação a A. Então isso é que a gente chama de simetria aí, ou simétricos. Ou seja, a pessoa está em movimento em relação a você, porque o movimento dele não quer dizer que ele precisa estar correndo ou algo do tipo. O movimento quer dizer que ele altera a posição em relação ao tempo. Então é como se a distância de vocês fosse alterada. Então se a distância de vocês é como se os dois corpos se estivessem movimentando. Entendido? Em relação ao movimento, nós podemos ter o movimento classificado em movimento progressivo e retrógrado, que era para ser falado só lá na frente, mas eu já trouxe para cá. Então, o que é o movimento progressivo? O movimento progressivo é aquele movimento que segue a trajetória. Então, suponhamos que a trajetória correta seja da sua casa para a escola, em direção à escola. Então, aí a trajetória que você estaria seguindo, ou pelo menos era para seguir. Então, se você está caminhando em direção à escola, você está com um movimento progressivo, ou seja, você está seguindo a trajetória. Mas aí você esqueceu alguma coisa em casa e você está voltando, você está contra a sua trajetória, que era para ir para a escola e você está voltando. Então, quando você vai contra a trajetória a ser seguida, então é um movimento retrógrado, um movimento negativo. Exemplo disso a gente pode ver aqui. Então, olha, como temos essa seta, aqui é um movimento aqui progressivo. Então todos os movimentos em relação aqui, ó, estão sendo positivos. Por quê? Porque é no sentido da trajetória, então é progressivo. Porém, se o movimento é no sentido contrário, ou seja, para a esquerda, nesse caso, é negativo ou retrógrado. Entendido? Então vamos lá. E aí, mas o que é trajetória? A trajetória é quando o ponto material se movimenta em relação a certo referencial. Coloquei aqui duas palavras relação, mas o que nós temos aqui? Então, trajetória é todo aquele percurso em que o material ou o corpo vai fazer, o móvel, vai fazer do ponto A ao ponto B, ao ponto C ao ponto D. Isso é a trajetória. Então, se tem um percurso a ser seguido, tem que ser uma trajetória. Mas também depende muito do referencial. Por exemplo, eu posso jogar uma bola para cima. No caso, para mim, essa bola estaria indo para cima, descendo na minha mão, por exemplo. E uma pessoa vendo de outro ângulo poderia estar vendo outro tipo de movimentação. Então, dependendo do referencial, a trajetória é diferente. Então, para mim, uma trajetória, para outro organismo, outro corpo, outro ponto de vista, seria outra trajetória.